mãe é, acima de tudo, aprender a amar de maneiras que nem imaginávamos existir. É descobrir que nosso coração pode se dividir sem jamais diminuir. Que cada gesto de cuidado é uma construção de memórias, segurança e confiança. Mas às vezes a vida e a família que construímos podem tomar rumos que não imaginávamos ou não gostaríamos, fazendo com que a gente tenha que se desdobrar e se reinventar, dentro das devidas situações, com uma nova forma de seguir adiante. Um desses exemplos de mudanças de planos que afeta diretamente a maternidade é quando um casal se separa. E assim, além de todas as questões emocionais vividas por essas mães, elas veem as rotinas mudarem, os horários se alternarem, as casas se multiplicarem. E em meio a esse turbilhão de transformações, o desejo de ver seus filhos felizes e seguros nunca diminui. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a realidade de muitas famílias que enfrentam divórcios. Vamos falar sobre os filhos de pais separados e mostrar que, em meio às separações, ainda assim pode ser uma experiência de amor, de aprendizado e crescimento. Porque, acima de tudo, todos os filhos merecem sentir que, mesmo separados, pais e mães podem caminhar juntos na construção de um futuro seguro e cheio de afeto. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. Para essa conversa, nós vamos contar com a presença da nossa amada plateia 1001, compostas por mães que vivenciaram essa experiência, e as nossas convidadas de hoje, a mãe do Juan, da Mel e da Eva, a criadora de conteúdo Carol Rego e a mãe do Theo e do Gael, a psicóloga e criadora do perfil e do método Psimama, Nanda Perim. Sejam muito bem-vindas! Essa conversa promete. E temos Nanda A gente já bis. começou dizendo, Nanda voltando, né? Porque ela veio, gente, ela começou aqui falando, vocês lembram que eu cheguei, que isso aqui tudo era mata? A gente só tava um corpinho que andava, né? Ainda as duas puérperas, assim, sem saber o que a gente... A gente tava louca pra ter você de volta. Foi bem no começo, assim, e aí eu tava falando pra vocês a coisa incrível que vocês construíram, que eu achei tão lindo. E que maravilhoso voltar para cá já com, assim, 2 semanas depois do Teatro Municipal. Sim. E essa construção maravilhosa que vocês estão fazendo, que está ajudando tanta gente. Mais que um movimento lindo, né? Um movimento muito útil para as pessoas que mais precisam, que são as mulheres. Você tá falando isso pra gente, eu vou te devolver com o que eu tava falando antes da gente começar a gravar, porque, enfim, seu perfil hoje, você já tá quase 5 milhões de seguidores. Quase 4 milhões. 4 milhões de seguidores. Você fala com as mães tão diretamente, assim, e tão num lugar de maduro, né, de alguém que já investigou tudo e mais um pouco, porque você fez disso o seu trabalho, né, você tem o seu método que você estudou pra caramba pra criar, e aí de repente você aparece lá falando que tá se separando. E foi exatamente o seu post que me deu a ideia, quer dizer, é um tema recorrente, né? A gente já teve outros episódios sobre isso, né? Ao longo desses 100, que a gente, aqui no 1001. Mas eu falei, que momento apropriado por ter, né? Essa referência de conduta de maternidade, né? Que você ocupa esse lugar, assim, né? De alguém que já pensou muito para fazer as escolhas e tá trabalhando com isso e vive disso, tá botando no Instagram para todo mundo ver que fez essa escolha e que hoje ela vai ser melhor para os filhos dela dessa maneira, talvez libertando várias mulheres que acham que aquilo está acontecendo só na casa delas, que elas não foram boas o suficiente. A gente é criado ouvindo que filho salva casamento, e daí tem o filho e fala, como assim? Né? E aí depois a gente descobre os números, que, né, a maior taxa de divórcio até o 1º ano do primeiro filho. Então, queria saber como foi esse processo aí, se for, desde sempre você achou que ia compartilhar, se foi inevitável? Desde sempre eu quis compartilhar, porque eu sou filha de pais separados. E quando eu me casei, eu obviamente me casei para ter para sempre aquele casamento, e quando eu tive filhos para que eles tivessem pais para sempre, juntos, assim. Então eu estava construindo a família que eu não tive, né, querendo que os meus filhos tivessem coisas que eu não tive. E que eu vejo os meus amigos que têm pais casados tendo, e que eu comecei a fantasiar para mim de que aquilo era extremamente importante e necessário de se viver, ter os pais, né? Como se a matemática do casamento dos pais representasse uma coisa, acho que muito maior
do que eventualmente eu comecei a acreditar que de fato representa, assim. Então, dentro desse processo da minha separação, eu também comecei a enxergar a separação dos meus pais com outros olhos e revisitar a minha experiência enquanto filha de um outro lugar, né? E claro que eu nunca vou conseguir não doer nos lugares que a criança, né, a Nandinha lá, doeu, porque era na perspectiva dela e isso nunca vai mudar. Mas hoje eu consigo ter muito mais empatia pelos meus pais, eu acho. E eu consigo ter um alívio muito grande por eles terem tomado as decisões que eles tomaram, assim. Porque hoje eu sei o tanto que isso me fez bem. Eu sempre soube o tanto que me doeu. Eu sempre soube o tanto que eu sofri. Mas eu nunca soube o tanto que me fez bem. Eu nunca tinha entrado em contato com a quantidade de coisas maravilhosas que eu vivi graças ao divórcio deles e a quantidade de coisas muito difíceis que eu deixei de viver graças ao divórcio deles. E eu só consigo enxergar dessa maneira hoje depois de ter lutado muito pelo meu casamento, porque eu não queria que meus filhos vivessem isso. Então eu criei pânico deles viverem o que eu vivi e acabou se tornando muito maior do que uma separação. Se tornou um problema como se fosse um negócio assim, devastador. E aí, conforme eu comecei a perceber que não tinha jeito, que a gente ia acabar se separando de qualquer maneira, eu comecei com o, peraí, é isso aqui que eu faço da vida. Eu tenho que descobrir uma forma, tem que ser possível isso aqui acontecer de forma saudável. Tem que ser. Não faz sentido as pessoas terem que ficar casadas o resto da vida para a criança ser feliz, sabe? Porque a gente muda. Nós somos seres humanos, cara. A gente é social, emocional. A gente muda demais. A gente vai para caminhos diferentes, né? A pessoa que a gente é hoje, a gente não vai ser daqui a 5 anos. A gente não era 5 anos atrás. Não é justo você exigir de um pai e de uma mãe que eles fiquem para sempre juntos, senão os filhos vão ser infelizes, né? Então eu comecei a explorar a possibilidade do divórcio não ser o fim do mundo na vida dos filhos, assim. E eu acredito que eu e o pai dos meus filhos conseguimos chegar em um lugar que foi muito saudável para todo mundo. Eu acredito isso do fundo do meu coração. Mas eu também sei o quão privilegiados nós somos, sim, né? E do quanto desse privilégio possibilitou esse lugar que nós conseguimos chegar. Isso significa que é possível, mas que demanda uma série de mudanças socioeconômicas e emocionais na vida, no mundo, né, na nossa constituição enquanto sociedade, para que mais e mais pessoas possam. Agora, conheço muitas pessoas que têm tantos privilégios quanto eu, nesse sentido que ainda não sabem dessa possibilidade, ou não conseguiram enxergar, não tiveram o privilégio de ter acesso a a vislumbrar essa possibilidade. Então, quando vocês me convidaram aqui para o podcast, eu fiquei muito empolgada de vir não só como a filha dos pais separados, mas como a mãe dos filhos de pais separados, porque eu acredito que é um tema que a gente precisa trazer mais enquanto uma possibilidade saudável, enquanto a melhor das opções para a criança. Ao invés de ficar casado pelos filhos... lar tóxico, né? Criança vendo agressividade, vendo aquele registro... Só o desamor de um para com o outro. Exatamente. Não precisa nem necessariamente... A violência a gente já sabe que é assim, né? Mas quando você perde, né, esse amor, esse respeito, a admiração de um pro outro dentro da própria casa, ali você já começa a quebrar tudo nessa referência dessas crianças. Tem um meme que eu li, passou por mim na internet em algum momento, que fala assim, a relação que você tem, você gostaria que a sua filha tivesse? Você olha para sua filha e você gostaria, quando ela assiste a relação que você tem, acho que isso é um bom termômetro para todo mundo que está ouvindo fazer em casa, você gostaria que a sua filha vivesse a relação que você vive lá na frente? Uhum. Exatamente. E aí, Carol? A Carol também estamos tentando há muito tempo. É um outro contexto, né, Carol, o seu?
A gente está esperando Carol também há muito tempo aqui, vários temas que a gente tentou trazer essa mulher maravilhosa da Bahia. Ela está aqui, obrigada, Carol. Eu que agradeço, estou emocionadíssima de estar aqui. O programa é, sem dúvida, um refrigério, sabe? Um acalento, né? Para quem tá em casa, às vezes passando por vários. Já estou emotiva, começou agora, eu já quero chorar. Porque, de fato, a gente assiste e vê outras mulheres falando sobre problemas que a gente vivencia em casa, né? E aí, poxa, não é só comigo que acontece. E aí, busca forças para poder continuar. Eu tô vindo aqui, vou te chamar de Piscimama. Eu não sei chamar de outro nome. Pode me chamar de Ela falando sobre a relação de ser uma filha de pais separados, e eu sou totalmente contrário. Os meus pais são casados há 33 anos, estão juntos há 35 anos. Então, quando aconteceu da separação, né, eu entrei nessa vibe de, meu Deus do céu, e agora? Tudo que eu vivenciei, que eu tive na minha infância, os meus filhos não terão mais. E por quê? Porque eu fracassei. Sim. Entrou na minha cara. Por quê? Eu venho da família, hoje eu já tenho uma visão totalmente diferente, mas onde os meus tios, toda a minha família está casada desde quando se conheceu, às vezes começaram a namorar na adolescência e estão juntos até hoje, formaram família. Então, na minha cabeça, eu estava fracassando na família dentro daquele contexto. E aí, para entender, né, mudar esse cenário, foi muito complicado. E aí, não sofre somente a mãe, mas sofre também as crianças, porque a gente tem que administrar os nossos sentimentos em relação a tudo que está acontecendo, e também as crianças, né? O Juan, ele era muito novinho na época, tinha uns 6 anos, então ele sofreu muito, né? O fato de estar com o pai todos os dias, depois de não estar mais com o pai, e aí a gente tem que administrar isso. A Mel era muito menorzinha, tinha 1 ano e pouquinho, então não lembra de muito, assim. Isso também influencia na relação que eles têm hoje em dia com o pai, né? Essa questão da vivência do divórcio. E aí, exatamente isso. Quando eu caí em mim, disse assim, gente, a culpa do fracasso ou do término não é minha, é um contexto, né? Um conjunto de, enfim, de vários motivos. E caí em si, buscar autoconhecimento, porque não foi do nada, foi terapia e foi entendendo o contexto das coisas. A gente tira um peso enorme das costas, né? De entender que a vida muda. Nós somos pessoas, como você falou, que nós mudamos. E que quanto melhor, quanto mais rápido a gente começar a entender e querer ter relações saudáveis, as crianças também vão acompanhar esse processo, né? É isso, é ser modelo de uma relação saudável. E a relação saudável não precisa necessariamente ser com o outro, né? Eu vejo tanto que os meus filhos têm vivenciado me ver tendo uma relação saudável comigo. E isso também é um modelo, sabe? Assim, e uma coisa que me impressionou muito, Carol, foi quando eu dei a notícia lá na Piscimama e muitas mulheres me mandaram mensagem dizendo assim, caraca, você foi muito corajosa. E quando, assim, as minhas amigas diziam, Nanda, eu não tô nem acreditando que você tá conseguindo. Caraca, eu não tô acreditando que você conseguiu. Então, muitas mulheres, ouve o que eu tô te dizendo, muitas mulheres falando comigo, como se eu fosse uma mulher muito corajosa. Agora me diz, por que tem tanta mulher vendo coragem no divórcio? Porque ele não consegue sair do lugar que tá, né? Entende? E teve um monte me acusando de promover o divórcio. Marketing. Hoje em dia tudo é isso. Elas estavam me acusando. Depositando em você a raiva delas de não conseguirem sair daquele lugar. Tipo assim, não me empurra que eu já tô na beira? Uhum. Tipo, agora você vai me dizer que você tá feliz que separou? Você tá querendo que eu separe também? É isso que você tá querendo? Então eu vou separar. Tipo assim, entendeu? É como se eu estivesse dizendo, vem, porque a piscina tá quentinha, entendeu? Uhum. E eu não tô falando, eu não tô fazendo stories dizendo, gente, olha como é que minha vida melhorou, como é que tá maravilhoso, olha que delícia que é morar sozinha na minha casa. Não tô, entendeu? Foi só o anúncio. Eu não falo disso. Por enquanto, que ainda é um processo. Mas você deu a resposta, né? Onde você vê tantas mulheres te colocando o divórcio como um lugar de coragem e outras te acusando como promoção no divórcio, você vê que são mulheres que não entenderam, não. Entenderam e é isso, estão com medo. Elas se sentiram ameaçadas pelo meu divórcio. Entende? Como se, tipo assim... Estão com medo. Exatamente. Medo de olhar para a própria relação e assim, e aí eu te pergunto assim, o que isso nos diz do nosso conceito de casamento enquanto sociedade, assim, enquanto cultura brasileira, sabe? Porque uma pessoa estar casada há 35 anos, né, estar junto há 35 anos casada, não significa necessariamente que ela não fracassou
dentro desse conceito que você se sentiu fracassada? Porque existem pessoas que estão há 35 anos extremamente infelizes. Infelizes. Entende? Eu sei porque teve muita gente da minha vida que veio falar comigo com o olho brilhando. Tipo, Nanda, você conseguiu... Tipo assim, é como se elas tivessem... Sabe aquela cena lá do Divertidamente, que a alegria sai assim do buraco e o bichinho da fantasia lá, como é que era o nome, gente, daquele elefante? Nunca vou lembrar. Que ela chora que é boa. bala. É uma Nunca cena saberia. que tá viralizando na internet, que as pessoas estão usando muito esse áudio para fazer cenas de você se despedindo da sua criança saindo da infância e tal. Então tá muito marcante para mim. Ele se sacrifica para a alegria conseguir salvar a Riley, né? Então eu tenho a sensação de que são elas fazendo isso comigo, elas se julgando no buraco, dizendo, vai, Nanda, seja feliz. Prova pra gente que tem vida lá fora, né? Quase Isso, me assim. ajuda. Vai, cara, nós estamos todas aqui vivendo por você, assistindo, sabe? Então eu fiquei pensando tanto que isso nos diz dos maridos, né? E do tanto de que a gente está precisando, então você, que somos mães de meninos, né? O que a gente está precisando de promover, de ensinar, para que a geração dos nossos filhos, as mulheres ouçam que alguém se separou e não fique sonhando com isso, entendeu? E não fique se sentindo sendo estimulada, entendeu? A Nanda tá estimulando as pessoas a se separarem, eles colocaram nos comentários. Eu falei, mas por quê? As relações são individuais, né? Mas na maioria das vezes a sua coragem está impulsionando, é o impulsionar, né, da outra pessoa. A mesma coisa quando a gente vê uma mãe solo que não se vitimiza, né, que não fica naquele discurso de sofrimento, que sai, que tem a rotina de atividade física e que consegue ter uma rotina saudável com os filhos e sem eles. Então, e tá por cima, não precisa de nada, não sofre, não tem um momento difícil na vida, né, tá por cima. E não é totalmente diferente, mas a gente escolhe o que é que a gente vai mostrar na internet. Se vocês ainda não entenderam que a internet é um recorte da vida da gente, que na vida real o buraco é muito mais embaixo. Exatamente, e que é a internet. Tipo assim, a sua mãe tá vendo, entendeu? Seu ex tá vendo. Você não vai botar tudo, não é porque você tá querendo esconder das pessoas que te acompanham. É porque tem um certo nível de privacidade que você tem que ter com relação às outras pessoas que estão ali e que você tem que respeitar, né? Que você tem que respeitar e que você quer guardar para você também, o que é seu. Eu poderia ter postado na Psimama toda vez que eu chorei pelo meu casamento. Mas será que seria legal comigo? Será que seria legal com os meus filhos? Será que seria legal com o pai dos meninos, com a minha família? Então, assim, você só posta momentos bons. E isso tem um motivo, eu não tô querendo enganar ninguém. Mas é porque tem a vida de uma família inteira aqui, né? Que não é só um entretenimento para você que me acompanha. Tem a minha vida aqui atrás. Mas eu queria muito, de verdade, queria muito ter podido compartilhar as vezes que eu dormi chorando, né? Às vezes que eu duvidei se eu estava tomando a decisão certa, às vezes que os meus filhos, né, vieram ter conversas com a gente. Eu lembro a primeira vez que o meu filho entendeu... Eu ia te perguntar isso para vocês agora. Como é que foi realmente comunicar, né, da separação? Fala você primeiro, Carol, depois eu... Não, você já estava falando. Mas é porque eu ia falar de outra coisa. Vai esquecer depois. Não vou esquecer. Não vai esquecer, não? Quando a gente estava separando, foi um pouquinho antes da pandemia, foi 2019 ainda. Então, ele estava vindo para São Paulo para poder tentar a vida, enfim, conseguir dar um sustento para as crianças. E aí aconteceu da gente separar e contar para as crianças. A gente não falou assim de primeiro, a mamãe e o papai estão separando. A gente falou assim, seu pai está indo embora porque vai trabalhar. E aí foi um erro, que hoje eu sei que foi um erro isso aí. Porque eu assumi uma responsabilidade muito grande, sozinha. E não somente isso, né? Eu não contei a verdade para as crianças, então toda vez que o pai não aparecia e que eu inventava uma desculpa, eu sustentava a mentira. Não que fosse mentira, né? Mas o fato de não falar para eles que a gente tinha separado pesava bastante, porque minha mãe falava, e aí, você vai falar quando? E as crianças sofriam porque o pai não estava em casa. O Juan, né, pessoalmente, sofria muito. Sim. Teve uma mudança de comportamento, ficou agressivo, ficou muito choroso também, né? E queria falar com o pai sempre. E não tinha essa oportunidade de estar sempre falando com o pai. Então, ter que administrar, né, a mudança de comportamento, eu acho que foi a coisa mais difícil. Porque tinha a Mel, que era muito pequenininha, ainda mamava na época,
Então tinha que ter todo o cuidado com ela para poder, né? Cuidado de criança, de bebê, administrar as emoções de Juan e as minhas também, que na época estavam afloradas e eu não estava entendendo também muito bem o que estava E você acontecendo. ainda estava no puerpério, né, amor? Que é São 2 anos, né? um desafio Muito. maior, né? Você passar Os por um números divórcio são no bizarros. A puerpério. gente já repetiu aqui tantas vezes que eu já nem me lembro mais, né? Porque de fato é quando o maior número, o maior índice de divórcio é até os 2 anos, né? Da criança. A minha valia, assim, a minha família. Eu tenho uma rede de apoio gigantesca, assim, que eu sou muito grata. Eu sempre falo isso. Eu não quero chorar, meu Deus. Ah, mas aqui é impossível, A amor. gente tá aqui pra isso. Sempre falo muito, assim, da minha rede de apoio, que são os meus pais, os meus irmãos, até as minhas cunhadas também, que chegaram depois, mas que acompanharam uma parte do processo. Hoje eu sou casada, e aí eu sempre falo isso, assim, mas você não é mais mãe solo, você não cria menino sozinha. Eu falei, realmente, não crio só. Mas o meu esposo, ele não é pai das crianças, né? As crianças têm pai, então ele é minha rede de apoio. Não é a responsabilidade dele fazer o que ele faz. Tipo, acordar, arrumar para ir pra escola, mandar tomar banho, fazer almoço. Não é só da dele, mas ele faz porque ele tá comigo. A gente tem uma casa, administra uma família. E normal que isso aconteça. Mas toda e qualquer decisão em relação a Juan e Mel passa por mim e pelo pai, que a gente tem guarda compartilhada, então a gente precisa resolver tudo. Principalmente da Mel. A Mel tem anemia falciforme e teve AVC, né? Com 4 anos. Agora ela tá com 8, a gente tá cuidando para poder não ter mais, enfim, fez cirurgias. E isso acabou aproximando também ele dos meninos, a gente também, para poder ficar numa paz, né? E a relação hoje é muito tranquila. Mas no início, assim, contar com o meu pai, principalmente a figura masculina, e os meus irmãos foi fundamental, porque foi aonde Juan se agarrou para poder entender o que estava acontecendo e aprender a ser homem, né? A ser um garoto, a ser um menino. E ter exemplos, né, de masculinidade por perto, assim. Puxado, Difícil, né? né? Você falou de Sim, cultura, você falou de a cultura do casamento e tal, né? A gente veio lá atrás, a gente não ouvia. A gente ouvia, inclusive, as mulheres sendo traídas e ficando no casamento. As mulheres, Senhora. né, não tendo Sendo responsabilizadas, Que ela exatamente. tá deixando de fazer, não tá mantendo ele satisfeito, não está se cuidando mais, né? E hoje em dia é muito importante também, de novo, quando eu volto a você falar, ali eu já estava entendendo, hoje a gente já entende que é direito nosso elaborar, e eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, enquanto casadas, que é isso, né? O quanto eu estou aqui porque eu desejo. Óbvio que a gente ainda vive um mundo em que as mulheres muitas vezes ficam porque dependem financeiramente, né? Isso é uma questão muito braba. Quando você traz o privilégio de poder... Como eu vou fazer isso de um jeito mais saudável possível? Realmente é o ápice do privilégio, porque os caras simplesmente pegam a mochilinha e vão embora. Ou vão para São Paulo procurar trabalho, né? Como a Carol estava contando, ou X, né? A gente tem um episódio da Pri com a Vanessa Camargo, que a Pri conta, né, que o filho ficou sem ver o pai por muito, eles simplesmente, quando entenderam que iam separar, o cara foi embora. E a Vanessa traz nesse episódio uma questão que eu queria perguntar para vocês, que ela fala esse momento de comunicar, né, de contar para os filhos que os filhos culparam muito ela, porque como a mãe fica e o pai sai de casa, né, ela sentiu, você falou da agressividade, ela falou que ela trouxe um relato ali que sentiu um pouco isso dos filhos, de como a culpa fosse dela. Voltado para ela. Voltado para ela. Vocês sentiram alguma coisa? Porque ainda é isso, né? A gente fica em casa tendo que equilibrar quando a criança pergunta do pai, quando o pai vai aparecer ou não vai aparecer, porque o número maior não é tão positivo assim. E quando você ainda tem que... Você é mãe solo, né? Tá criando as crianças e precisa trabalhar. Não tem como ficar em casa. Hoje eu trabalho home office, mas na época eu tinha que sair para trabalhar. Então tinha que pagar uma pessoa para ficar com eles. E aí eu lembro que uma vez eu cheguei do trabalho e o Juan não me viu chegar. Ele estava reclamando com a moça que tomava conta deles que eu só sabia trabalhar e trabalhar. Que eu não ficava em casa, que eu não levava eles para passear e que queria ir morar com o pai. Com quantos anos isso? Ele tinha 6 para 7 anos quando ele falou foi logo isso. Foi logo quando passou. E a Mel, eu sentia que todas as vezes que ela ia, e quando já começou a ter uma frequência, né, de visitas, que ele passou um tempo aqui em São Paulo, e ficou sem ver os meninos. Também pandemia, não tinha como ficar indo e voltando. 8 meses, mais ou menos, sem ver as crianças. E eu fiquei com eles esse tempo todo. E a Mel, toda vez que via o pai, quando ele ia embora, ela me tratava super mal.
de querer me bater, de me empurrar, você é culpa sua, meu pai foi embora, é culpa sua, tipo, maiorzinha já, 2, 3 anos, e chorava, e você acalenta, né, abraça, mesmo ela não querendo que eu acalentasse, como se eu fosse culpada, e isso levou anos, assim, né, e eu lembro que toda vez que ela dormia, eu deitava pra chorar. Porque eu dizia, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não tenho que tentar voltar, tentar uma reconciliação para poder ver os meninos bem, o Juan menos agressivo, mais feliz, e a Bel também. E aí vem muito aquela questão que diz assim, a menina que cresce sem o pai, que tem vários problemas na vida adulta, de autoestima, e de entrar em relacionamentos abusivos, e eu pensava muito mas eu nisso. fico pensando o seguinte, Carol, desculpa te cortar assim, mas é porque eu fiquei ouvindo seu relato assim, e pensando a quantidade de camadas que tem o que você está falando assim, pelo seguinte, a gente estava falando agora há pouco, antes de começar a gravar, a gente estava falando tanto que quando a gente passa pelas coisas, a gente imediatamente pensa que de alguma forma foi um erro que a gente cometeu, foi alguma coisa que a gente fez. E eu acredito fortemente que esse padrão, ele vem do lugar da educação padrão nossa brasileira, que é a educação da crítica, da cobrança, da ameaça, né, e da punição. Então, quando nós éramos crianças, errar tinha um peso gigantesco, porque a gente tinha risco de apanhar, a gente tinha risco de ficar de castigo, ok? Mas a gente tinha um risco maior ainda, que era o dos nossos pais pararem de amar a gente. Porque a gente tinha certeza que quando a gente fazia uma coisa errada, que a gente era castigado e tal, a gente não merecia o amor deles, né? Então, o erro, ele para nós, e para nós mulheres é ainda maior, porque para a mulher é criada para ser perfeita. Para agradar o tempo. Para agradar, para servir e para ser perfeita. perfeita. Então, assim, nós ouvimos, enquanto mulheres, o quê? Que a gente tem que estar linda. Se você não estiver linda mais, você se largou depois do casamento. O cara, se ele engorda depois que casa, ele está comendo bem. Ele está sendo bem alimentado. A mulher se largou, se abandonou. Então, a gente tem que estar muito linda, cabelo feito, sobrancelha feita, depilada, magra, né? A gente também tem que estar mega sexualizada lá, suprindo o cara, sendo Sexualizada, porém intelectual. Porém intelectual. A gente Porém tem que boa estar lendo mãe, livros, porém boa dona de casa. Isso, tem mãe super presente, E hoje mas tem. com uma carreira, porque você não pode depender dele financeiramente, sem hoje tem encostada. o plus, né? Você tem que Você ser... não trabalha, né? Você não trabalha, você fica em casa o dia inteiro, como assim? Então, há uma cobrança nas mulheres ainda muito maior. Então, esse peso do erro para nós é muito maior. E é esse lugar do qual é o erro que eu estou cometendo. E que esse erro não me faz merecer o amor das pessoas. E vai fazer eu ficar sozinha. Então, Com certeza, você tô fazendo estava vários falando aqui. isso. Então, a Thay estava falando pra gente assim, como que a gente raramente vai achar, tipo, tem várias pessoas passam por divórcio, mas o meu é culpa minha. O da Carol não é. Eu tenho certeza de que tem, mas o meu, né? As pessoas se separam e isso pode ser bom ou ruim, mas o meu foi uma decisão péssima que eu tomei. Então, assim, isso que você está falando, eu acho que vem muito desse lugar, dessa dor muito grande, da gente estar o tempo inteiro querendo merecer o amor do outro através das nossas decisões, do nosso cuidar, né? E que nos dificulta, e é um convite que eu me faço o tempo inteiro, que eu queria aproveitar a oportunidade para fazer para as mulheres todas, que é assim, quando começar a vir essa voz na nossa cabeça, a gente fazer um exercício de autocompaixão, inclusive tem um livro chamado Autocompaixão, de uma autora chamada Kristin Neff, que é maravilhoso, que ela faz a seguinte ideia, uma ideia super, é assim, você falar com você na sua cabeça, nessa situação, será que eu devia ter divorciado? Você vai fingir que você está falando com a sua amiga passando pela mesma coisa. Se a sua amiga vem te dizer assim, ai, Carol, a minha filha estava chorando a beça quando ele foi embora. E será que eu tomei a decisão errada? O que sua amiga ia te falar? Que não. Que Eu não, tava certa. Carol, eu estava lá nos anos todos que você foi sendo levada a essa decisão, amiga. Você foi forte pra caramba de ter conseguido passar por isso. Maravilhosa, agora sua filha vai sofrer, porque a forma como as coisas estão, o homem vem, fica um pouco a pouco, some da vida dela, mas será que é culpa da Carol ou o cara sumir da vida dela? Ou será que ele que não deveria ter, né? Qual é a responsabilidade dele?
Qual é a parte que não é sua? Entende, assim? E a gente pega pra gente, a gente põe nas nossas costas. Com certeza. Sabe? E eu fico pensando muito porque qual é o padrão do divórcio no Brasil há muitos anos? É a mulher fica, cuida, ela faz tudo, o cara aparece uma vez cada 15 dias. E vou dizer mais. Quando aparece de 15 Quando dias. aparece, O padrão é desaparecer para sempre. Para sempre, ainda ficar magoado se tiver que pagar pensão. E tem outro negócio ainda, que é muito tenso. Se ele não aparece, apesar dele ter marcado de ir, se ela conta que ele não foi, tá fazendo caveira dele. Eu falei sobre isso uma vez na live, as mães, as mulheres me crucificaram, porque eu falei, tem que falar sim. Claro que tem. Seu pai Vai mentir marcou pra e sua- não veio. Vai mentir pra criança. E não é Lei porque... número 1 é não minta pra sua criança. E não é porque você não merece que ele não veio. Ele não veio porque ele não se organizou. Porque esse é o pai que você tem. Eu vou contar mentira? Eu não vou contar mentira. Eu vou descrever. Eu não vou botar minhas emoções. Ele não veio porque ele não quis. Não. Eu vou descrever. Seu pai marcou de chegar às 10. São meio-dia agora. É meio-dia agora. Vamos almoçar? Porque você tá desde 10 sem comer. Vamos tirar essa roupinha que não tá tão confortável, que você ia sair com seu pai. Vamos começar a considerar que se ele não tá respondendo minhas mensagens, ele não apareceu no horário, pode ser que você vai ficar sentadinha aí, meu amor, até 8 horas da noite. Ai, gente. É maldade, entendeu? Da mesma Tem maneira um- que é maldade você dizer, como muita mãe já disse pra mim, que o pai queria levar no aniversário, não sei o que. Ela falou, não confio. Não confio. Ele vai beber, vai botar ela no carro, vai dirigir depois de ter bebido, não vai esquecer que ela tá na festa com ele, ela vai acabar num riacho, alguma coisa Deus nesse que me aniversário. perdoe, Senhor Não tenho Jesus. coragem de deixar a minha filha, o meu filho, com o pai. Meu pai, ele sempre esteve com a gente em todos os momentos. Se precisasse ir para uma emergência, ele saía de onde ele estava e minha mãe nunca esteve só. Nem em festinha de escola, nem em apresentação, nem em médico. Em nenhum cenário eu consigo lembrar da ausência do meu pai. Ah, que massa. Então, pra mim, isso era muito difícil. Então, o que é que eu fazia? Pra criança, eu dizia assim, pô, meu pai não tá nem aí pra mim. Tá trabalhando. E aí, eu entendo que eu coloquei o trabalho dele num lugar onde as crianças se acostumaram que o pai tá trabalhando. Então, se não veio ou veio, ok. Se veio, ficou meia hora e teve que ir embora, ok. O trabalho dele é mais Tá importante. sempre perdoado. Sempre Entendeu? perdoado. É isso. Não é? Agora aí eu você engulo tem um aniversário tudo. pra ir, mamãe foi no aniversário e não tá aqui com a gente. Né? Entendeu? Pois é, mas aí começando a desconstruir, eu acho que desconstruir isso é primeiro em você, entendeu? Em você, porque os nossos filhos, eles precisam aprender a enxergar a gente enquanto um ser humano, entende? Então, uma pessoa que às vezes eu vou sair, sim, pra me divertir, e você vai estar super bem com a sua avó, e tá tudo bem. Hoje eles já Sabe? entendem isso, né? Que a questão que a mamãe tem o momento dela. Eu também tô casada, então eu tenho um momento com meu esposo. Tem a neném, né? Que às vezes eles dois vão pra casa da avó e ela fica comigo. Mas por que que Eva não vai também e fica com minha avó? Eva mama, não tem como ficar com sua avó o tempo todo. Ela fica um pouquinho. Se ela chorar demais, ela tem que voltar pra mamãe. Então, assim, vocês também foram assim. Hoje eu já tenho mais o tratar de conversar com ele, mas assim, foi muita terapia para entender e me tirar desse lugar de culpada de todas as situações, né? Vamos colocar assim. E o Juan, como ele hoje tem 12 anos, por conta própria ele começou a enxergar quem era o pai dele e como ele tinha que lidar com o pai dele. E graças a Deus, em momento nenhum, ele trouxe para mim, mas a senhora dizia que meu pai estava trabalhando, assim. Não, ele sempre foi um garoto muito doce, assim, muito sensível em relação a essas coisas. Falar do pai para ele é que nem eu falar do meu pai, eu já quero chorar, porque motivos diferentes, né? Justamente esse de eu ter o meu pai para tudo. Então, o meu crivo para a paternidade tá lá em cima. Eu tenho exemplos muito, muito bons, assim, que é o meu pai e o meu avô. Então, Acho que é justamente isso que fez você defender esse pai tanto, Tanto. né? Porque você queria que provavelmente seu filho tivesse a mesma imagem do pai do que você tinha do seu pai. Exatamente. E aí, não somente isso, a gente fica tão sobrecarregada com toda a rotina, com tudo que tem que fazer de criança, né? E da gente também, no nosso trabalho, enfim, na nossa vida, enquanto mulher, pessoa, que eu cheguei num momento da minha vida que eu não sabia se eu conseguia destinar amor aos meus filhos, porque era sempre tentando ocupar os dois papéis, né? O de mãe, que tá ali do lado, que acompanha, mas eu também repreendia muito mais e queria muito mais que eles... A firmeza, sabe? Que geralmente a gente encontra no nosso pai. Eu trazia muito esse lado. E chega um momento que eu pensei assim, minha mãe, o que é que eu tô fazendo de errado assim, né? Que eu só brigo com as crianças o tempo inteiro. E aí, quando eu entendi que eu queria ser pai, e eu não consigo ser pai,
tudo, eu tirei vários quilos das minhas costas, assim, e passei a entender que eu só conseguia ser mãe, que eu só conseguia ser o que eles precisavam e não o que as outras pessoas queriam que eu fosse ou que eu idealizava, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Não importa se seja sintética. A gente olha para o outro e vê assim, poxa, mas Piscimama tem uma vida tão tranquila, né? Uma família tão feliz e só posta coisa boa. Eu queria ter também, mas o off, só a gente que sabe, a gente que vive. Sim, você não pode comparar seu palco com, como é que é o seu bastidor com o palco dos outros, né? Exatamente. Mas assim, e é muito interessante isso que você está falando desse processo de descoberta que você passou, né, desses níveis, você sendo muito firme e tudo mais, porque o que eu estou percebendo, assim, com essa questão do divórcio também, é o tanto que se torna uma jornada muito nossa, muito da gente... porque antes, por exemplo, eu fiquei 14 anos com o pai dos meninos. Foram 14 anos que tudo era nosso. Tudo era a gente vai decidir, a gente vai resolver, a gente vai fazer. Então, agora, ou eu faço ou ninguém vai fazer, porque eu tô sozinha. Então, eu tô descobrindo muita coisa sobre mim, dessas coisas. E aí, o que eu acho muito interessante é que a gente estava falando desse lugar de cometer um erro e a gente colocar um peso muito grande, só eu que cometo esse erro, né? E o que eu estou descobrindo nesse processo é que a gente vai ser muitas coisas, porque a gente está testando tudo. Então você foi muito firme por um tempo, aí você falou, não é por aqui. Aí você encontrou, eu acho que é por aqui. E eu precisei me separar para passar por isso. Mas eu não acho que quem está ouvindo a gente precisa se separar para passar por isso. Eu acho que a gente pode se libertar para viver essas jornadas. Mesmo estando muito bem casadas. Assim, hoje eu fico pensando, poxa, eu acho que eu já devia ter passado, podia, não devia não, porque eu vou fazer... Mas eu podia ter passado por muitas dessas jornadas estando casada. E ao mesmo tempo, eu fico pensando tanto de peso que a gente põe nessas versões da gente que não deram certo, porque é teste. Eu nunca fui uma mulher de 37 anos, é a primeira vez na minha vida, né? Quantas vezes eu tenho uma situação lá com os meus filhos e eu falo assim, Theo, eu nunca fui mãe de um menino de 11 anos, cara. Eu vou errar muito, sabe? Por mais que porque eu tenha tido 11 anos, é um cenário totalmente diferente. Isso, eu já tive aí do outro lado. É fácil, assim, vocês, né, julgar... Mas eu nunca tive do lado de cá. Eu nunca fui uma mulher separada, é a primeira vez. Então é muito teste, é tentativa, é erro, acerto o tempo todo e você vai sentindo. E aí eu fico lembrando das coisas que a minha mãe viveu, porque eu lembro de ter épocas que eu olhava para minha mãe e eu falava assim, eu não conheço ela. Quem é essa pessoa? Tipo, ela mudou muito, né? E eu ficava, meu Deus, eu não conheço minha mãe mais. E eu via isso com maus olhos, porque na época eu precisava de estabilidade, eu precisava de me identificar, porque se eu não tenho mais pai, meu irmão tinha mudado para São Paulo na época, tinha mudado tantas minhas referências que eu pensava assim, eu preciso de uma coisa se manter, né, para eu conseguir sentir que tem alguma coisa. Mas hoje que eu tô vivendo isso, eu consigo ver que a minha mãe estava tentando descobrir quem ela era naquilo tudo. E sobreviver no meio sabe, do assim, e infelizmente a estabilidade que eu precisava não era o que ela precisava de instabilidade, ela precisava de viver, porque eu lembro que assim, por exemplo, na casa dos meus pais, tudo era de mar, tudo era de concha, de golfinho, meu pai era mergulhador, né, aí é mergulhador, amo essas coisas. De repente, a casa da minha mãe não tinha nada disso. Então, pra mim, foi um choque, tipo assim, pô, nossa casa mudou completamente. As músicas que a gente ouvia mudou, né? O tipo de programação mudou. E eu ficava, tipo, nossa vida tá mudando muito. E essas coisas me traziam um incômodo, né? Instabilidade, insegurança, Isso, uma criança. mas hoje eu enxergo que a minha mãe tava, olha, eu não preciso ter concha na minha casa, não aguento mais golfinho na minha frente, sabe? Assim, tipo assim, eu imagino o tanto de grito de liberdade que ela deu e que, assim, talvez na época ela não teve o privilégio que eu tenho hoje de passar por essa jornada de uma forma consciente, no nível de eu poder olhar para os meninos como eu olho hoje e falo assim, gente, assim, isso aqui é tudo muito novo para mim também. Então, sabe, hoje eu enxergaria, vamos supor assim, vocês querem que eu ponha algumas conchas? Porque a casa também é de vocês. Se tiver conchas, vocês vão sentir que a casa é de vocês também? Tipo, não sinto tanta falta. Então tá, então vamos conversar. E eu tenho conversado com mães,
solo, que elas ficam muito divididas nesse lugar, que é assim, por exemplo, eu agora estou namorando outra pessoa e o meu filho não gosta dessa outra pessoa, mas eu quero ser feliz, eu tenho esse direito. Não, você tem. Mas há a necessidade, sim, de envolver essa criança de uma maneira que ele não se sinta abandonado, entende? Porque eu vejo muitas pessoas separadas que vão viver novos amores, ou novas carreiras, né? Ou esse mergulho em si mesmas. Esse autoconhecimento, novo autoconhecimento. Mas vai cada um fazer o seu autoconhecimento e a criança fica ali no meio, assim. Você trouxe essa questão de estar aprendendo a fazer as coisas sozinha, comigo foi o contrário. Porque eu sempre fiz tudo sozinha. Desde quando eu estava grávida, ou, enfim, depois separei, eu sempre fui muito de fazer as coisas. Meu pai me colocou para trabalhar, eu tinha 14 anos, dizendo que eu tinha que ter minha independência, que eu tinha que me resolver, e eu levei isso muito a sério. E depois da separação, quando eu me mudei, eu digo que eu sou adulta há pouco mais de 5 anos, que foi quando, depois da pandemia, que eu me mudei e fui morar sozinha com as crianças. Porque quando eu casei, eu morava numa casa no fundo da casa da minha mãe. Então eu tinha toda a rede de apoio, todo amparato, tudo ali. Só que chegou um momento que essa minha rede de apoio começou a me sufocar. Não porque ela queria, mas porque eu entendi que ali não me cabia mais. E aí eu digo que eu virei adulta tem um pouco mais de 5 anos. E aí quando eu mudei com os meninos, aí sim eu tinha toda a responsabilidade com tudo que eu tinha que fazer. E quando eu comecei a me relacionar com meu esposo hoje, ele falava assim, Carolina, eu tô com você. Carolina, deixa eu fazer, eu posso fazer. Então, Aprender assim, a dividir. Meu marido. Você falou que tudo era junto, né? A decisão era da casa, de vocês dois. E eu tive que aprender a fazer isso agora, né? Porque eu tinha o controle. Se saísse do meu controle, a minha Maria despirocava, ficava louca. Não tá do jeito que eu quero, não foi assim que eu pensei, não foi assim que eu idealizei. E aí, soltando isso aos poucos, também foi um exercício. E muito bom, porque os meninos entraram nessa também, né? De estar junto com o Jean, que é meu esposo, de fazer programação. Noite do hambúrguer, vamos fazer, que ele gosta de cozinhar. E o Juan já pegou gosto pra cozinha. A Mel, tio, a gente vai tomar o quê com café hoje? Então, assim, acaba que a gente só traz coisa boa, né? Quando a gente começa a entender que não tá mais sozinho. Pra mim foi incrível, assim, foi maravilhoso entender que eu não tava sozinha. Mesmo tendo rede de apoio, eu sempre falo, né? Eu tenho meu pai, minha mãe, todo mundo. Mas é diferente você ter um companheiro para poder dividir as lutas, né, do dia a dia, aquilo que você não conta para sua mãe, para seu pai. E passar por isso foi muito bom. Você falou muito, as duas falaram, né, a Nanda trouxe que você foi até o limite ali, eu já tinha tentado tudo no casamento, né, você falou, e você também falou, Carol, aí eu tinha certeza que ia separar mesmo. Que horas que bate esse... O que aconteceu que deu que vocês duas chegaram nessa conclusão? Eu não aceitei de cara, porque eu não entendia por quê. Que se para ele conseguir conquistar a vida que ele queria para a família, ele tinha que ir embora e a gente ficar. Eu não entendia por que isso tinha acontecido. Então eu relutei muito, tentei voltar várias vezes, até que realmente entendi que tinha chegado ao fim. Então, assim, eu fui a pessoa que corri atrás muito. E a ficha demorou um pouquinho para cair. Mas também, quando caiu, né, eu comecei a revisitar quem eu era antes do relacionamento e quem eu queria ser. Então, quando eu entendi assim, acabou, Carolina, não tem mais o que fazer, vai cuidar da sua vida. Foi o start que eu precisava. E aí, melhorei no trabalho, melhorei na minha vida enquanto mulher, assim. E até fiquei uma pessoa muito melhor para os nossos filhos, né? E as crianças viram isso também. Se de você falar das crianças verem você vivendo, você feliz, de você construindo coisas, não é porque o relacionamento acabou que a vida vai acabar. E aí eu pensei muito nessa questão da Mel, né? Porque eu falo que quando a Mel nasceu, eu tive pressa de me tornar mulher. Juan nasceu, eu me tornei mãe, né? Mas ser a representatividade, ser a pessoa principal onde a Mel, minha filha, ia se espelhar, eu precisava tomar decisões assertivas, assim, e ter comportamentos e que ela olhasse que no futuro ela lembrasse de mim. Então, eu falei, não tem porquê eu ficar aqui, a vida não acabou. Tenho casa, tenho família, tenho trabalho, graças a Deus, então vamos seguir. Então, acho que foi esse o momento. E foi muito bom, porque a gente, quando fica naquele luto de não quer largar o osso, de você não sabe o que é que te espera quando você fala assim, poxa, vou viver agora, né? A vida te abraça de volta. A tal da coragem, né, Nanda? No meu caso foi muito diferente, porque a gente foi, vamos dizer assim, eu e o pai dos meninos, a gente é muito amigo, tipo, muito mesmo, melhores amigos. A gente se diverte muito juntos e nós somos sócios na Psimama, né? Porque a Psimama acaba que virou
Começou sendo um blog, um hobby, mas hoje é uma empresa. Então, nós somos sócios, a gente fala todo dia e tal. E aí teve uma época que a gente estava brigando muito e que eu me pegava tendo brigas na frente dos meninos que eu me sentia totalmente síndrome da impostora total, assim, que eu falava, gente, isso aqui é o oposto do que eu ensino no meu trabalho. Tipo assim, daqui a pouco meus filhos já estavam falando daquelas maneiras, já estavam batendo porta quando eles ficavam bravos, umas coisas assim, que eu falei, cara, isso aqui pra mim é o limite. E aí teve uma vez, então tava muito estressante e eu pensando, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Porque os meninos estavam ficando muito agressivos mesmo, mas no sentido de muito estressados, reativos, explosivos. E aí tava estressantíssimo, assim, todo dia a vida tava estressante e eu pensando, eu preciso reprogramar isso aqui, porque é o que eu faço da minha vida, né? Eu faço isso com famílias, é o que eu preciso fazer comigo. E aí eu comecei a viajar muito a trabalho, coincidentemente. Comecei, por muita coincidência, a viajar muito a trabalho. E aí teve uma semana que eu viajei a trabalho, que eu fui emendando uma gravação de podcast na outra, alguma coisa assim, que eu passei, tipo, sei lá, 5 dias fora, 6 dias fora. E aí eu liguei e os meus filhos pedem pra eu não ficar ligando, porque eles ficam com mais saudade se eu ficar ligando. Então, se eu vou passar 10 dias fora, eu tenho que passar 10 dias sumida. Nossa. Eles não querem que eu ligue de vídeo, nada. Eles não querem que eu exista na vida deles. E quando eu ligo, daqui a pouco eles já estão... O pai dele já me manda aqui. Agora tá todo mundo... Borocochô, não sei o quê, não faz mais. Aí, beleza. Quando eu tava indo pro aeroporto, ele me ligou para resolver qualquer coisa da empresa. Eu falei, e aí, como é que foram esses dias, né, que a gente tá sem falar? Aí ele foi ótimo. Eu falei, como assim foi ótimo? Tem sido muito difícil, né? Você deve estar exausto. Os meninos brigaram muito, né? Ele não. Eles estavam muito bem. Foram dias tranquilos, não teve briga, não teve estresse, foram pra escola tranquilos, não teve nada. Aí eu falei, não. Que bom! Que ótimo! Que ódio! Que maravilha! Como assim tá né? funcionando Assim eu saí. Isso é ótimo, Não, gente. tô brincando. Nossa, eu fiquei feliz assim. Fiquei desse jeito. Fiquei numa alegria, assim, por ele, por eles, por todo mundo. E aí eu fui chorando do hotel até o aeroporto, que foi, o problema sou eu. O problema sou eu tô cagando a vida dos meus filhos, né? Eu não tava pensando em divórcio, eu tava pensando em eu mudar para São Paulo, deixar eles serem felizes lá, né? E eu vi isso. Falei, eu vou ser o pai, né, dos divórcios padrão, vou aparecer na vida dos meninos uma vez cada 15 dias para não estressar ninguém, né? Então eu fui chorando assim e tal, e levei isso pra minha terapia, falando assim, eu tô achando que o problema sou eu. E aí depois, quando eu cheguei, os meninos mudaram. E aí o pai deles falou, ó, eles não são manhosos assim comigo, eles não são assim, eles não... E aí, eu comecei a perceber o tanto que a minha relação com os meninos era muito moldada pela forma como a minha relação estava. E eu comecei a sentir que eu não estava sendo para eles a mãe que eu queria ser. Eu estava sendo a mãe que eu achava que eles estavam precisando que eu fosse, sabe, assim? E nesse meio tempo, eu também percebi o tanto que eu estava me enfiando em tudo quanto é viagem que eu pudesse fazer de trabalho, eu estava indo, entendeu? E quando eu chegava no hotel, assim, eu ficava, gente, eu nem acredito que eu tô sozinha nessa cama. E aí eu ficava muito, eu tô sozinha, eu quero estar sozinha, Aí quando eu pensava que eu tinha que voltar para casa, eu ficava, putz. E aí eu lembrei do meu pai um dia me falando quando eu era nova, ele falava assim, eu sei que o meu relacionamento tá acabando quando eu tô triste de voltar para casa. Ele falou isso para mim, eu lembro de eu ter uns 10 anos, assim. Ele devia estar falando da minha mãe, provavelmente, não sei. E aí, e eu lembrei disso e eu pensei assim, engraçado que na época eu fiquei com raiva, porque se você tá chateado de encontrar minha mãe, amigo, o problema é você. Eu lembro de ficar com raiva, sabe, assim, então eu não absorvi, eu acho que eu nunca tive essa empatia pelo lado do meu pai. Eu acho que na minha vida foi o contrário, assim, sempre foi uma culpabilização muito grande em cima dele, eu acho. E aí, naquele momento, eu me vi no lugar do meu pai. Eu falei, nossa, eu nunca tive tanta empatia pelo meu pai, pelo lado dele das coisas, como eu tô tendo agora, assim. E aí eu comecei a pensar, talvez isso aqui esteja me dizendo que eu estou precisando
para ser a mãe que eu quero ser, para ser a Nanda que eu tenho orgulho de ser, a profissional que eu tenho orgulho de ser, inclusive a sócia dele, a pessoa para ele que eu teria orgulho de ser, eu precisaria de não estar mais naquela relação, assim. Mas eu fui do aeroporto, gente, eu lembro como se eu indo do hotel para o aeroporto pensando assim, não, você está querendo fugir das suas responsabilidades. É isso que você está querendo. Você está querendo vida fácil. E eu ficava, eram duas vozes assim na minha cabeça. Eu falei, vida fácil? Desde quando ser separada é vida fácil? Porque se eu tô achando que a vida de separada é a versão fácil, então eu tenho mesmo que me separar. Então eu fui tendo várias discussões, eu mesma, tinha umas 3 Nandas na minha cabeça, assim, discutindo, assim, entendeu? Eu mesma e Irene. Eu mesma e Irene. E aí, naquela semana, teve um dia que a gente foi, tipo, a gente caminhar no calçadão, que a gente mora de frente pra praia, assim, sabe? A gente adorava caminhar no calçadão. E a gente naquela vista linda, podendo ir andar no calçadão 8h30 da manhã, que a nossa vida, sabe? A gente organizou nossa vida para isso e tal. E a gente tava brigando, entendeu? E aí eu falei assim, não tem como ser melhor do que isso aqui. A gente tem um emprego maravilhoso, a gente tem filhos incríveis, a gente mora perto da praia. Se nesse cenário a gente não tá bem, não é o cenário. Não tem nada a ver, entendeu? E aí foi o dia que a gente olhou um pra cara do outro e a gente falou, eu acho que não dá mais. Ele falou, eu também acho que não dá mais. E aí, mas aí, o que era o que eu tava querendo falar, assim? Nesse dia, a gente decidiu assim, beleza, a gente vai separar. Vamos pensar como é que vai ser isso. Porque a gente quer fazer isso diferente. E aí, a gente fez assim. Então, dentro do privilégio de, tínhamos condição financeira de cada um ir para uma casa, eu sei. O privilégio de ele ser pai, ele que sabe o que os meninos comem, ele que faz o supermercado para casa, ele é, assim, uma pessoa que faz os 50-50. Lógico que não existe 50-50, porque a mulher é muito mais cobrada, blá, blá, mas dentro do possível, ele é o 50-50, sabe, assim? Então, eu sei que isso é um privilégio gigantesco e que não, né, a grande maioria não está nesse lugar ainda. Mas, assim, como que a gente fez? A gente continuou morando juntos, mas estávamos separados já. E a gente organizou primeiro como que ia ser a guarda compartilhada. Então, a gente decidiu que ele faria, levaria os meninos, que a gente tem rotinas, né? Que a nossa vida é organizada em rotina. Então, ele faria a rotina da escola, levaria os meninos para a escola, e aí eu buscaria na escola e faria a rotina da noite, né? Então a gente busca mais ou menos umas 4 horas da tarde, fica de 4, brinca, joga futebol, faz jogo de tabuleiro, banho, deita pra dormir, lê história, não sei o quê, dorme. Era a minha rotina. Aí se eu tinha feito a rotina à noite, eu que acordava no dia seguinte para levar pra escola, fazer todas as rotinas. E aí, final de semana, um final de semana era dele, outro final de semana era meu. A gente organizou assim, morando na mesma casa. E a gente ficou assim umas 3 semanas. Então, quando ele finalmente alugou um apartamento e foi para esse apartamento, os meninos já tinham feito essa separação emocional de quando eu tô com a minha mãe, eu não tô com meu pai. E nesse meio tempo, eles falavam, papai vai? Não, agora papai e mamãe a gente vai começar a fazer as programações separadas, a gente não vai fazer mais junto. Por quê? Porque a gente tá precisando de um tempo longe um do outro, a gente se gosta muito, a gente é muito amiga e a gente não quer que deixe de ficar assim. Às vezes, quando você está convivendo demais, vira briga, então a gente quer conviver menos. E aí, um dia a gente falou, olha, lembra que a gente falou que a gente estava precisando de conviver menos? A gente está precisando de conviver tão menos que agora o seu pai vai morar numa casa e eu em outra. Mas a rotina continua exatamente do jeito que era. Então, eles não tiveram a ruptura de agora você não vê seu pai mais. Não tem mais conchinha, não tem mais música, não tem mais rotina. Não foi Isso, tudo mudado, não né? foi. Tipo... E aí, quando teve essa coisa dele ir morar na casa, eles levaram um tempo para entender assim, a gente tá fazendo a rotina da noite, mas o papai não tá no quarto. Isso que eles foram entendendo. Até que um dia o meu filho falou assim, mas como é que a gente vai fazer quando a gente for fazer viagem de família? Aí eu falei, olha, a partir de agora vocês vão fazer 2 viagens de família. Eles, Aí eu falei, agora é uma comigo e uma com seu pai. Aí eles, 2, mas então vocês não vão mais juntos? Aí eu falei, não, a gente agora não vai mais viajar juntos, porque a gente não é mais casado, filho, lembra? Aí nesse dia o meu filho, ele deu um baque, assim. Eu acho que foi a maior ruptura
da separação foi o dia que meu filho sacou que a gente não viajaria juntos mais. E aí o pai deles falou, pô, mas a gente é muito amigo, dá pra gente viajar, eu fico no meu quarto, você viu no seu quarto, né? E a gente pode, ou então, troca, vamos supor, viajou, fomos pra São Paulo, fico uns dias lá com ele, você chega, eu vou embora sozinho, e você fica uns dias com eles em São Paulo, depois você volta. Tipo assim, entendeu? Não é impossível, só não vai ser uma viagem de família. Mas eu e ele, a gente continua nos enxergando enquanto uma família, e era uma coisa que a gente já conversava, porque ele é filho de pais separados, eu sou filho de pais separados. Então, eu e ele, a gente sempre disse assim, se a gente um dia se separar, a gente continua sendo uma família. Eles continuam sendo o nosso projeto juntos. Então, eu acho que essa visão de que não deixou de ser, entende? Porque teve essa separação. E eu acho, lógico que eu tenho um divórcio muito recente, né? Então, todo mundo me ameaça todos os dias, é porque você não viu ainda onde que isso vai parar. Então, assim, não vou prometer pra ninguém que se manterá. Aguarde, gata. Eu falo, gente, spoiler de futuro. Mas até um spoilerzinho de futuro, chamar o nosso saque da mãe, a Júlia, que ela teve essa experiência com a separação, mas ela é advogada de direito de família, e ela conta que vê diariamente as crianças sendo as maiores vítimas dessas separações mal resolvidas. A gente queria ouvir você um pouquinho. A sua experiência pessoal e a de... Profissional. É isso, profissional. A minha experiência foi muito parecida com a da Nanda. Eu sou filha de pais separados. E eu falo que na minha vida, eu tenho alguns dias específicos que me transformaram. E um desses dias foi quando meu pai me contou da separação. Eu tinha 7 anos. Eu lembro da cor, do som, da chuva. Eu lembro de cada detalhe perfeitamente. E quando ele contou, e foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, aquilo pra mim, eu já não fui a mesma. E pra mim foi muito traumático. Eu cresci com muita raiva da minha mãe, culpei completamente a minha mãe, principalmente porque ela não sentou comigo e conversou. Ela não quis. Aí eu culpei muito ela e eu acho que por muito tempo, eu acho que na verdade eu perdoei, tadinha. Mas isso ficou resolvido, eu superei, pronto. Quando eu virei mãe. E quando eu virei mãe, eu falei, eu não vou deixar o meu filho passar por isso, pela dor que eu passei, que foi muito tempo de dor. Também, né, por erros também dessa coisa do abandono, de trazer muito cedo um homem para casa e impor uma presença paterna que não era meu pai, mas agora vai ser seu pai, enfim. Foram muitas dores que eu falei, bom, eu não vou de jeito nenhum fazer que meu filho passe por isso. E eu vinha de um relacionamento de 10 anos, a gente não morava junto, a gente namorava, cada um na sua casa. Até que na pandemia eu engravidei, sem planejar. Mas tudo bem, estamos 10 anos juntos, né? A gente, né, acho que foi um empurrãozinho, tipo, vamos lá, começar uma vida a 2. E tô nessa porcentagem de... 10 anos depois de relação, teve o primeiro filho e se separou. Nossa Senhora. Enfim. E antigamente eu trabalhava com direito criminal. O direito de família, por coincidência ou não, veio depois que meu filho nasceu. E eu via que os casos se repetiam muito. Então, além do trauma que eu passei com a separação do meu pai, e meu dia de lidar com divórcio, com guarda, com lição de alimentos, com visita e estava brigada, eu falei, meu filho não pode passar por isso. Assim. Então, não existe a possibilidade de eu separar. Então, acabou que eu fiquei num relacionamento que já não estava bom, já tinha um monte de desencontros. Eu também estava fragilizada no puerpério, porque meu filho tinha aqui 1 ano, 1 ano e 2, 1 ano e 3, que eu vivia situações que eu falava, a Júlia de antes jamais passaria por isso. A Júlia de antes já teria dado um fim. Mas eu pensava, cara, imagina se ele for embora. Como eu vou fazer o ritual do sono, sei lá o quê, assim, ruim com ele, pior sem ele? Nossa, vamos sobrecarregar muitas mulheres muito. Que têm esse pensamento, né? Vou me sobrecarregar. E tinha também uma questão financeira também. Eu dependia muito dele financeiramente. Inclusive, eu larguei... Isso acontece muito também nos processos. Eu larguei meu trabalho quando meu filho nasceu, porque eu estava amamentando, tinha que voltar presencial, aquela coisa. Como eu vou em 4 meses? E acabei separando, terminando, me pedindo demissão no meu trabalho. E ele falou, não, segurou as pontas, aquela coisa que acontece muito da mulher largar a vida. Muitas mulheres bem-sucedidas, eu vejo isso no dia a dia, profissionalmente, tudo, que acabam largando porque o cara fala, não, vai lá cuidar dos nossos filhos, é o banco. Até então, isso é rotineiro.
a mulher se distancia do mercado de trabalho, fica naquela vida de filhos, e o cara se envolve com alguém do trabalho, normalmente mais nova, normalmente cargos hierarquicamente inferiores, porque tem a questão do domínio, né? Nossa sociedade é muito machista. E aí aquela mãe que né, largou tudo para cuidar dos filhos, para voltar para o mercado de trabalho, é muito difícil, já porque ninguém quer mães, né? Vamos falar a verdade, entre já uma competição que já começa, né, desleal, e que já estão um tempo sem lidar com aquilo, né? Então vai ter que voltar a praticar. Então é uma coisa rotineira. Então quando eu cheguei numa situação de, tipo, eu não vou passar por isso com meu filho, eu não vou, até que o pai do meu filho começou a ter atitudes que, e até então eu não fazia terapia, a terapia também veio pra mim depois que eu virei mãe, que ela falou assim, ele já tá demonstrando que não dá mais, que ele já tá dando os primeiros passos. Então, por exemplo, ele fez uma vasectomia, eu gostaria muito de ser mãe de novo. E, óbvio, o corpo é dele e tal, mas são situações que se conversam num casal, enfim, sobre essas decisões. Com certeza. E depois ele, do nada, falou, aluguei um apartamento novo aqui do lado. Eu, como assim? Então, ele já tava dando passos. Ele alugou? Ele alugou. Ele já conversando, acho que eu vou ver um apartamento, que às vezes a gente melhora, assim, cada um numa casa e tal, mas ele... Aí foi filho de 1 ano. Eu amo. Não, e ele falava isso até mais fácil. Ele foi se separando dela sem avisar. Foi. A minha psicóloga fala isso. Ela falou, eu não sei que sinal mais você quer. Que acabou, que ele tá seguindo os passos eu sei dele. qual é o sinal que você quer. É ele olhar no seu olho como um homem maduro e responsável e dizer aqui, por A mais B, não é assim, eu aluguei um apartamento. É aqui, eu fiz acabou. uma vasectomia. Não, a primeira vez então que ele falou... Você não precisa de pista, você precisa de um ser humano conversando com você. Eu discordo. E a primeira dessa vez visão. que ele falou, a gente foi numa terapia de casal, que eu tava tentando de tudo. Eu, nossa, paguei um personal pra gente malhar junto, fazer uma coisa de casal. Ai, vamos sair, se resgatar, e sei lá o quê. A mulher Sempre lutando, suando, porque eu não admitia. Porque eu via né? no dia a dia como era sofrido, principalmente para as crianças. Então, eu tentei, assim, o máximo. E aí, na primeira sessão de terapia de casal, que, inclusive... Infelizmente, foi uma situação um pouco ruim, porque foi uma psicóloga que acabou me culpando também de muitas coisas, assim, enfim, mas aí, esse é outro assunto. E aí, ele falou pela primeira vez, eu não quero, tá com ela há muito tempo. Aí, eu olhei e eu falei, mas por que você não falou? Tipo, Deus me livre, tá com o cara que não quer estar comigo. E aí, enfim, quando finalmente ele saiu de casa, eu tava no passeio com o meu filho, e eu falei pro meu filho... não tinha conversado com ele até então, ele tinha 1 ano e meio, ele já falava algumas palavras. Mas eu falei, como eu vou conversar isso com meu filho, né? Mas enfim, quando a gente chegou em casa e ele já não estava mais lá, o meu filho já, papá, foi procurá-lo nas áreas que ele ficava, no computador. Aí, papá. Aí depois foi no banheiro, papá. E aí eu falei, filho, isso é mais um dos momentos que, além da separação, quando meu pai me contou, é um momento que me rasga, porque eu falei, eu vou ter que falar isso pra ele. E ele não sei qual vai ser o entendimento, né? Uma criança de 1 ano e meio. E eu falei, filho, o papai não vai mais voltar. Papai não mora mais aqui em casa. Agora é só o Nico e a mamãe que moram nessa casa. E aí, até então, nada. Só que antes de dormir, as crianças sempre nos surpreendem. Ele tinha 1 ano e meio, 1 ano e 6. Ele soltou um, tchau, papá. E aí, quando ele falou aquilo, ele entendeu de alguma forma que realmente é tchau, papá, aqui nessa casa, pelo menos. E, enfim, essa é a minha história, mas pensando em todos os desafios, né, que vieram, e eu também era essa pessoa de, por enquanto, né, na verdade, foi um término muito dolorido, aconteceram muitas coisas, mas eu acho que a coisa mais desafiadora disso tudo é porque não basta um dos dois ter a maturidade de falar, eu vou ter uma relação harmônica com o pai do meu filho, porque eu não quero que respingue nada nele, né? Então, você pensa nessa situação de vou fazer o melhor possível, ainda que é uma pessoa que te feriu. Então, assim, é diferente quando você termina com uma pessoa que você bloqueia tudo, não vejo mais, acabou. Não, você tá diariamente vivendo aquela dor. Passando por cima de tudo, por amor, a coisa que você mais ama na vida, que é o seu filho. E acho que só um filho para fazer a gente passar por tudo isso. E, infelizmente, não é sempre que acontece. Então, aí os processos vêm de muita briga e disputa e litígio,
onde os mais atingidos são as crianças, porque aqueles adultos com muita dor, com muitos traumas, não conseguem ter a maturidade e chegar num bem comum. Gente, olha, tá bem. Eu tô tentando ficar muito quieta aqui, mas, nossa, quanto gatilho, assim. Nossa Senhora, dos meus pais, Enquanto assim. ela falava, eu tava pensando no tanto que a gente também, quando tá na maternidade solo, a gente quer que esse homem seja o pai, né? E, pelo menos no meu caso, eu queria muito que ele fosse o pai, enfim. E a gente promove, né, encontros, promove situações para que ele seja esse pai que a gente idealiza. E no final de contas ele acaba não sendo, a gente se frustra. E a criança também se frustra, porque a gente acaba também inflando na criança uma coisa que não era para acontecer. E eu tava pensando o quanto que eu fazia isso enquanto você falava. Mas chegou um determinado momento que eu entendi que a construção dessa conexão dele com as crianças era a responsabilidade dele. E que eu não tinha o que fazer. E que, às vezes, ele tinha até a conexão com os meninos, os momentos deles com os meninos, que pra ele era o suficiente, para as crianças também. O problema era eu. Tipo assim, o problema que você queria, a expectativa não era estava sendo atendida de acordo com como Porque eu queria. a referência que você tinha era seu pai, né? Exatamente. Então, assim, como a nossa criação, né, a nossa infância molda a nossa vida adulta, né, tudo que a gente vê, a gente quer, enfim, perpetuar nas gerações, eu vejo muito isso também. Então, quando a gente se liberta desse eu preciso conectar o meu filho ao pai dele, a gente entende que a criança, ela pode ter sim uma conexão com o pai, né? De estar de 15 em 15 dias com o pai, mas ter um relacionamento estabelecido que para eles faz sentido, não precisa fazer sentido para mim. E aí outra coisa nossa, também, com no que certeza. a responsabilidade que você se colocou de alimentar, de tentar fazer tudo que você pudesse para os seus filhos terem pai igual você teve, isso te bota uma sobrecarga tão grande que aí eles não têm a mãe que você quer ser. Exatamente. E às vezes você pode ser o pai que você teve. O lugar da pessoa que o seu pai foi pra você, Da presença. você pode ser na vida deles, não precisa ser um homem necessariamente. Se você parar pra analisar o que é que você muito amava na presença do seu pai, às vezes não tem nada a ver com ele ser pai. Tem a ver com o jeitinho dele. E às vezes você esse jeitinho e você é o seu pai da vida dos seus filhos. E tá tudo bem, como eu sei que eu sou na vida dos meus, que meu pai é todo palhaço, todo besta, eu sou toda palhaça, toda besta. E você aceitar que eu só vou conseguir ser essa versão minha, que eu tenho orgulho de ser, se eu não estiver exausta tentando convencer outra pessoa de ser um negócio que eu queria que ele fosse, entendeu? A mesma coisa é o cuidado, né? A questão do cuidar da criança, a gente quer exigir muito que o homem cuide como nós cuidaremos da criança. E ele vai cuidar do jeito dele. Se a gente começar a permitir que ele cuide, a criança passou 2 dias sem tomar banho. Não, mas aí eu vou discordar de você. Eu vou discordar de você. Inclusive, teve uma fala uma vez do Alexandre Coimbra, que ele disse assim, que ele estava falando da arrogância masculina. Sim. É o seguinte, olha só. Ele foi para São Paulo e você ficou cuidando das crianças. De um jeito que as crianças estavam acostumadas e que funcionava. Vamos botar em outro cenário, ele estivesse no emprego dele, ele saiu de uma função, foi fazer essa função em São Paulo, agora ele voltou para outra função. A pessoa que estava fazendo essa função não vai ensinar ele a fazer? Não vai. Então por que em casa é diferente? Acho que o ego também, né? A questão do homem não querer. Mas você entende? Aqui, por que uma mulher não pode te ensinar a fazer as coisas? O que a gente tem a menos? Eu concordo. Não, mas pode até tentar, mas eu entendo também muito que é o que esse cara vai fazer ou não. A mesma coisa que a gente não opera como ele vai se comportar, como as crianças se comportam longe da gente, muito menos como o pai das crianças vai se comportar. Sim, e daí se ele vai, exatamente. a gente pode até tentar, né, até dentro de casa muitas vezes, mas eu também já entendi, a gente fala muito isso aqui, que a gente quer que faça do nosso jeito. Óbvio que tem coisas que tá ali mas eu não concordo no nesse nosso manuseio. jeito, não. Eu acho que é o jeito que as crianças estão acostumadas, que tá funcionando, mas eu acho assim, eu acho que pode ser, vê se faz sentido pra você. Nem ser tanto pro mar, nem tanto pra terra. Exatamente. Talvez. Tipo, você não vai fazer exatamente do jeito que eu quero que você faça.
Mas abrir mão do banho, você não vai Mas dar o você banho, também não vai o shampoo deixar a primeiro criança e o... 2 dias sem banho. É, exato, tipo assim, você não vai me isso, é devolver essas crianças tudo desregulada, tudo sem rotina, estragar os meus próximos 3 dias da semana. Isso. Né? Toda semana que a criança volta pra mim, falta tudo desestruturado. Como você vai fazer Para dormir, lá. como você vai dar o banho, Aí eu já você passa do seu jeito. aí eu mas já você acho tem que, pera lá, fazer. estamos precisando de fazer um combinado, enquanto os 2 adultos maduros que nós somos. Sim. Nós estamos mas aqui aí pelo é muito bem-estar. mágico de Oz, né? Assim. Aí é surreal. Não, Eu posso... Infelizmente é um mundo paralelo. Isso não, na vida real, isso não existe, mas não existe mesmo. Quer falar? Já não estão nem pegando. Quando não estão nem pegando as crianças. Quando pega, você acha que vai fazer a rotina A sua rotina. E a Amor, maioria, e eu vejo muito entre amigas, o cara que faz questão de fazer o contrário só pra sacanear, Vingancinha. entendeu? Só pra ver que tá vendo? que Sobreviveu. manda aqui. Realmente o mundo ideal, Tem que ter entendo, uma dentro da paciência, rotina né? dessa criança que tá lidando com uma separação, mas realmente estamos tão longe. Eu vim hoje Aí a criança que sofre. justamente nesse papel. Eu não sou mãe, mas eu vim dar minha cara a tapa num processo de cura de ter pais separados. E meus pais, infelizmente, não conseguiram me tirar dessa jogada. Então, eu tive, assim, um pai maravilhoso. Eu tive uma mãe maravilhosa. Fui muito amada, fui muito cuidada pelos 2. Mas no tópico do divórcio deles, eles não conseguiram tirar a gente. Então, eu fui muito manipulada. Eu fui muito jogada para todos os lados. E nesse assunto a gente não foi cuidado, nem eu e meu irmão. E é uma coisa que até a gente conversou as meninas antes de entrar aqui, que o cuidado que tem que ter com essas crianças durante esse momento. Porque eu me vi muito cedo tomar atitudes, posições que não cabia a mim. Eu me vi perder um pouco da minha infância e amadurecer muito cedo por uma coisa que eu não precisava na época. Hoje, eles pedem desculpas, eles reconhecem os erros, eles sabem que eles não precisariam ter feito dessa forma. Também não sou uma pessoa que eu vou jogar culpa, não sou mãe, não tenho marido ainda. Então, eu não sei o que é estar na pele naquele momento, porque eu sei que foi muito difícil e da forma que foi feita, assim, quando acabou o relacionamento, também foi muito duro para os 2. Mas a questão do cuidado com as crianças nesse momento é realmente muito importante. E é uma coisa que, assim, deixa marcas, a gente perdoa, mas a gente carrega pro resto da vida. Com certeza. Obrigada. Ai, que linda. Com certeza, porque assim, por quantas vezes eu já falei que eu nunca quis ser mãe? E na verdade não é que eu, hoje muito bem analisada, não é que eu não queria ser mãe, é porque eu achava que eu não era digna de ter uma família, eu achava que eu não seria capaz de ter uma família, porque eu não tinha a menor chance de ter uma família, porque não era pra mim, eu falava, não, isso não é pra mim. Ou a não é pra mim. referência que você tem do que a sua mãe passou, Deus me livre. Né? Exatamente, tudo isso, né? Tudo isso. Não quero ser dependente, não quero apanhar, não quero ser abandonada, não quero ser traída. Exatamente, tipo, era assim, não, Deus que me livre ser mãe. Eu colocava nesse lugar da mãe, Deus que me livre. E não era uma coisa consciente do ser mãe. Era totalmente, tipo, num lugar de Deus que me livre passar pelo que minha mãe passou, Deus que me livre. E num lugar de falta de pertencimento. Tanto que eu sempre falo isso. Falo, caraca, olha o que eu construí. Tipo, a coisa mais foda. Fiz filme em Hollywood, mas a parada mais foda que eu fiz foi fazer uma família. Porque era um lugar pra mim tão impossível. Cara, como que... Família? Família não é pra mim. Tudo é pra mim, menos família. Justamente pela infância que eu tive e essa referência. Pelas dores que você carregou a vida toda. O Juan, ele fala comigo assim, mãe, quando eu crescer, que eu quero ter uma família, eu quero cuidar da minha esposa, eu quero cuidar dos meus filhos. Mesmo que eu tenha que trabalhar, mesmo que eu tenha que sair, eu quero voltar. Pra poder fazer as coisas acontecerem, né? E estar junto com meus filhos, ver meus filhos crescerem. E isso, no dia que ele falou, eu fiquei baqueada, assim. Porque eu não esperava. E é ver ele crescer e olhar tudo ao nosso redor, né? E ele... Enfim, falou outras coisas sobre mim, como me admira, que eu trabalho, não sei o quê, que Mel seja uma mulher foda que nem eu. E aí a gente começa a entender que realmente vale a pena, sabe? Às vezes passar por uma coisa mais difícil, assim, e que as crianças percebem, a gente acha que não. A gente acha que não. Quando a gente tá no olho do furacão, que tá acontecendo briga e tudo mais, não aconteceu assim comigo, mas aconteceu algumas outras coisas.
a gente não consegue parar para entender que, além do nosso sentimento, a gente tem que administrar de uma criança também. Algumas pessoas têm essa consciência, né, que precisa administrar o sentimento da criança e o seu próprio. Mas é muito difícil, assim. E aí, quando hoje, depois de 6 anos, 7 anos, né, que ele tinha 6 anos na época, ele já tá com 12, ele me vem dizendo que ele quer ser um pai presente, que ele quer estar com as crianças todos os dias, levar pra escola, ter rotina. Ai, meu Deus. E olha a consciência já. Não, e que lindo também, né? Porque você trouxe no começo que a ausência do pai pode desenvolver traumas e que daí você não queria que você foi até a última gota ali, porque você não queria que isso acontecesse para não traumatizar o seu filho. Isso aconteceu e olha a consciência que o seu filho tem. A gente fica também se responsabilizando por esse futuro que está muito na mão deles e o que... Aí, qualquer coisa, Nanda, você me corrige aí, mas assim, o que eu enxergo é que essa criança precisa de um lar afetuoso e amoroso, independente se estão os dois pais na mesma casa ou se estão em casas separadas. Assim, é isso que ele precisa ver, para ele querer estar, para ele acreditar ser digno, aquela criança se acreditar digna de uma família, digna de um lar amoroso, e que não é o pai dentro ou o pai fora, é o quanto essa mãe está feliz e inteira na presença dessas crianças, e esse pai quando... Tanto que parece que é exatamente a ausência desse pai que faz ele perceber e querer estar presente e fazer diferente. E tem uma frase, né, daquele médico maravilhoso lá, que ele não é canadense, ele é austríaco, mas que mora no Canadá, o Dr. Gabor Mate, ele fala bastante sobre trauma e tal, e ele tem uma frase que é assim, o trauma... Ele não é o que te acontece, na verdade. Mas o trauma maior o quão sozinho você estava com essa dor quando essas coisas aconteceram. Então, assim, se eu estou aqui me matando para me manter num casamento e os meus filhos estão sofrendo sozinhos, porque eu não consigo estar conectada com os dois. Eu não consigo estar salvando o meu casamento e suprindo os meus filhos. É muito difícil, entende? Então, às vezes, tem muitas pessoas, né, mulheres e homens por aí, se mantendo em casamentos, achando que isso é melhor pelos filhos, né, ficando juntos pelos filhos, quando o que essas crianças de verdade precisam é de você estar junto com os filhos. O único juntos que eles precisam é com eles. Junto e bem, né? Junto, e só tem como você estar junto, né, se você estiver bem. Não tem, você não consegue conectar com o filho não dá. Se você não está bem, entende? Então, assim, eu acho que a pessoa que está na dúvida, ela tem que se perguntar isso, assim. Qual é o cenário em que eu vou estar melhor para estar junto com os meus filhos? Porque hoje eu falo que, para mim, a minha meta de vida hoje é deitar minha cabeça no travesseiro de noite e eu ter orgulho da forma como... Da Nanda que eu fui naquele dia. Da mãe que eu fui, da amiga que eu fui, da profissional que eu fui, entende? Então, assim, eu não tenho a mínima dúvida de que para os meus filhos é difícil ter pais separados, não tenho dúvida disso. Mas eu tenho certeza absoluta que é muito mais fácil ser filho dessa Nanda do que da Nanda que eu estaria sendo se eu tivesse casado ainda, por exemplo. Então, se eles estão sofrendo, como eles estariam também, porque como o próprio Gabor Mate fala, nenhum casamento que está na dúvida se separa ou não, que está ficando junto pelos filhos, tá bom. Então, para a criança, ela tá ali, entende? Então, assim, qual é a melhor versão? Não tá bom, mas eu tô totalmente disponível para estar ali, e eu tô cuidando de mim, eu tô, né? Ou eu aqui fazendo malabarismo para tentar me manter num relacionamento. E não estando bem nenhum. E não estando bem e não estando lá para eles. Com nenhum dos dois, né? O que eu fico reflexiva, assim, muitas vezes é que eu sei que é difícil, né, você manter essa situação de estar bem para poder estar com os seus filhos inteira, principalmente quando você tá sozinha. Porque, assim, a maioria das minhas seguidoras são mulheres pretas, são mulheres que estão sozinhas, literalmente, criando essas crianças e tentando sobreviver. E aí eu recebo tanto relato delas falando assim, pô, Carol,
Eu fico admirada do jeito que você cuida dos meninos e que você não esquece de cuidar de você. E aí, tanto que esses dias eu tava conversando com meu marido, eu falei, eu tô me sentindo uma fraude. Tem lá no meu Instagram grandão, assim, autocuidado materno. Cadê o cuidado que eu tô tendo comigo? Não tô conseguindo. E aí, você falando, me veio justamente isso. Que como eu gostaria que fosse mais tranquilo para essas mulheres também. De tentar conciliar o sustento, porque a maioria delas trabalha para sustentar essas crianças e não para, tipo assim, ter uma vida confortável. Trabalham para ter o mínimo, para ter o básico, comida dentro de casa e conta de água, luz paga, sabe? E conseguir estar inteira para poder ser essa mãe que esses filhos precisam. Então, assim, eu consigo, Carolina, depois de muita análise e também de revisitar quem eu era e entender quem eu quero ser, e tentar trilhar esse caminho. Mas para quem está no olho do furacão, sem rede de apoio, sem ter com quem contar, ou sem perspectiva, é sobrevivência. E aí a gente entra naquele lugar de que realmente a maioria das mães, pelo menos as mães pretas que tinham que estar no corre, não, que eu falei sobre mim também, de não conseguir destinar amor, de cuidar com outras maneiras. Ó, eu deixei a comida pronta, ó, a roupa tá lavada, né? Outros atos de cuidado e de amor, que a gente também entende como um distanciamento, a maioria dos filhos, né? Principalmente os meninos entendem, né? Esse distanciamento, a falta de carinho, a falta de amor. E eu sempre tentei não ser essa pessoa. Cheguei em um momento que fui, revisitei, entendi que não podia ser assim, né? À toa que hoje o Juan é super meu parceiro, né? Que você estava falando de criar laços, conexões. O Juan, ele é super independente, me ajuda muito com Mel. Mel, ela hoje é uma criança com deficiência por causa da sequela do AVC. Então, Juan, dá uma olhada pra ver se Mel tá tomando banho. Ele, mãe, o almoço tá pronto, vou esquentar, vou botar na mesa. Então, assim, e não deixa de ser criança, não deixa de sair pra brincar de bola, de entender que ele tá ali como um ser humano funcional, né? Que tem uma família, que quer cuidar dessa família. Ele já tem esse entendimento de cuidar. Quando meu esposo está em Salvador com o filho dele, ele quer assumir essa responsabilidade. Mamãe, deixa que eu cuido aqui. Já não tá, não. Eu vou cuidar, vou esquentar comida, vou ajudar a senhora com o bebê, com Mel. Então, assim, é isso. A infância é o que vai dizer o que a gente vai ser lá na frente. E quando a gente tem adultos, assim, que conseguem chegar nessa criança e cuidar dessa criança, acho que o futuro que a gente tem vai ser bom. Eu tenho certeza que o programa de hoje foi muito importante para muitas mães, porque no final das contas, a gente espera que com este episódio vocês tenham sentido a força que existe em cada mãe, em cada pai, em cada filho que vive essa realidade. Que tenham percebido também que mesmo em meio às dificuldades, é possível cultivar a felicidade, o diálogo, o afeto, e que pedir ajuda e buscar apoio não é sinal de fraqueza, mas de coragem e sabedoria. A gente espera que todas as famílias, em qualquer configuração, saibam que o seu esforço, sua dedicação e seu amor são reconhecidos. Que cada abraço, cada palavra de incentivo e cada gesto de cuidado deve ser celebrado, porque é nele que reside a verdadeira maternidade. Aquela que acolhe, que protege e que transforma vidas. Carol, Nanda, muito obrigada por compartilharem suas experiências hoje. Tenho certeza que foi muito inspiradora e a nossa plateia 1001, muito obrigada por estarem com a gente em mais um episódio. Muito obrigada também a todo mundo que nos acompanha nesse episódio e em todos os outros. A gente tem um encontro marcado semana que vem. Beijo, até lá!